já pensando nesse pós-cirúrgico, nessa cicatrização, né, nesse processo inflamatório que a gente não quer que aconteça, se tiver com uma glicose alterada. Então, nesse pré-operatório, a gente entra com um controle de glicemia, a gente entra com alimentos anti-inflamatórios e principalmente com a retirada daqueles pró-inflamatórios, né? Então, a questão dos ultraprocessados, açúcar diretamente dito, bebidas alcoólicas, a gente precisa que esse corpo esteja 100% em funcionamento para que ele entre no centro cirúrgico de uma forma que ele vá ter uma boa recuperação. Legal. Tá? Então, essa recuperação pré-cirúrgica, ele entra 3 meses antes, 1 mês antes, até pelo menos 15 dias antes da cirurgia, precisa estar alinhando esse paciente. Com 15 dias antes da cirurgia, a gente já entra com uma suplementação pré-cirúrgica. Até 15 dias antes é só nutrição que você consegue comer mesmo, vitaminas, né? Dos alimentos ali, né? Com cápsulas também Cápsula a gente também? entra, com legal. fitoterápicos, com chás, de uma forma intensiva em recuperar esse paciente. Prepare ele para a cirurgia. Com 15 dias antes dessa cirurgia, a gente já retira alguns fitoterápicos, algumas cápsulas que às vezes são anticoagulantes, que vão atrapalhar nessa cicatrização. Isso é importante, Paula. Quais são assim, os alimentos que são anticoagulantes? Porque quando você consome alimento anticoagulante, você tem que suspender pelo menos 2 semanas antes da cirurgia. Isso. Quais seriam esses alimentos que geralmente tem que suspender um pouquinho antes da cirurgia? Então, normalmente são aqueles chás diuréticos, não são recomendados ali num pré-operatório. Quem usa ginseng ou faz o uso do chá verde, até mesmo o ômega 3, ele é anticoagulante. Isso. Então, 15 dias antes a gente suspende. A questão do colágeno é algo interessante também, porque ele pode dar uma superprodução de colágeno de pele que no pós-cirúrgico pode haver uma fibrose, uma queloide, e a gente, numa cirurgia de mama, a gente não quer a questão, né, da recuperação e 100% físico também. Então, são alimentos que a gente evita 15 dias antes. Paulinha, e o uso da vitamina D? A gente conversou uma vez sobre isso no podcast, né? E tem alguns cirurgiões que utilizam, né, passam para os pacientes aí para utilizar a vitamina D no pré-operatório, antes de fazer a cirurgia. E o que você diz sobre isso? O que você diz sobre a vitamina D? A vitamina D, ela é muito interessante porque normalmente a gente tem uma deficiência natural da vitamina D. Difícil uma pessoa que chega ao consultório que está com a vitamina D em dia. Então, essa vitamina D nesse pré-cirúrgico vai ajudar na questão da pele, da recuperação da pele, de mucosas, vai evitar uma ação de proliferação de bactérias naquela região. Então, ele entra também com que você consiga absorver as outras vitaminas, que sem a vitamina D, você não consegue absorver outras vitaminas. Que normalmente a gente consegue a vitamina D pelo sol, de 15 a 20 minutos no sol, mas hoje em dia é muito difícil. A gente também tem alguns alimentos que traz a vitamina D, mas a suplementação normalmente se faz necessária. Pela alimentação somente, a gente não consegue fazer esse aporte da vitamina D. Entendi. Então, tem gema do ovo, tem a vitamina D. Excelente. Né? Então, já atum, sardinha, são alimentos que vai estar ali repondo de uma forma através dos alimentos. O ovo a gente acha que não tem vitamina, né, Paula? Mas o ovo tem bastante vitamina, né? Tem bastante, é um alimento completo. E a vitamina está na gema ou na clara? Na gema. Na clara já está a proteína. Sim. Então, por isso que muitas vezes o pessoal que treina, fitness, não só para eles, mas quem não está tolerando muito o alimento ou não gosta do ovo, a gente faz com as claras do ovo, uma omelete, a gente tem a albumina também, que é uma proteína da clara do ovo, é um coringa, que a gente consegue usar em várias preparações. Paula, a preocupação do cirurgião é sempre também no pós-operatório, né, de não cicatrizar adequadamente, de ter infecção. E a gente dá algumas recomendações, como lavar bem a ferida operatória, não deixar ficar molhado, né? Ficou molhado, você troca o curativo. Então, assim, os cuidados básicos de saúde
A gente passa muitas vezes ali um anti-inflamatório, se achar necessário passa um antibiótico também. Mas assim, dicas para o paciente ter uma boa cicatrização no pós-operatório. Dicas nutricionais para ter uma boa cicatrização no pós-operatório. Então, como você também havia perguntado, terminou a cirurgia. Durante 7 dias, eu vou ali me alimentar. A gente tem a questão da anestesia, tem ali ainda a recuperação dessa cirurgia. Então, eu vou consumir alimentos menos condimentados, né? Uma alimentação mais de vegetais, que sejam cozidos a vapor. Eu vou estar evitando o excesso, o açúcar, porque é um alimento inflamatório que vai atrapalhar essa cicatrização. Então, eu vou fazer um controle também do consumo do excesso de farinha branca. A gente vai dar preferência a alimentos integrais, as leguminosas e as castanhas que a gente pode estar colocando ali, evitar o excesso de carne vermelha nesse pós-operatório, usar mais as carnes brancas, frango, peixe, a proteína vegetal. E após 7 dias, a gente volta com suplementos polivitamínicos, com chás diuréticos para cicatrização dessa cirurgia. Então, esse é o momento de recuperar esse paciente. A gente tem a suplementação também pós-cirúrgica, né, que é o padrão ouro, que a gente tem com todas as vitaminas, mas 7 dias após essa cirurgia já é vida que segue. Então, a gente já entra com um protocolo para que não tenha nenhuma intercorrência e que saia tudo bem. Paulinha, fala pra gente aqui quais são as suas redes sociais. Você dá alguma dica lá nas suas redes sociais também? Como é que funciona aí suas redes sociais? Fala pra gente um pouquinho. Claro, a gente tem rede social. Hoje em dia é uma forma de passar informação. É uma forma, né? Isso é verdade. Tem um Instagram que é paulafloresbelo.nutri, né? A Nutriflor, mais conhecida dessa forma. Ficou boa. E aí eu passo dicas ali para desinflamar o corpo da paciente, seja que com alterações metabólicas, nessa prevenção, nesse tratamento oncológico, nesse pré-cirúrgico e no pós, nessa qualidade de vida de uma forma geral. Então, a gente tem muitas novidades, principalmente relacionadas à predominância estrogênica, às mulheres. Isso também, né? Muito. É diferente a nutrição de um homem para uma mulher, né? É diferente. É bem diferente. Bem diferente. Então, é muito mais complexo a questão feminina e tem outras questões relacionadas, tem pré-menopausa, a gente tem alguns períodos de gestação que precisa ser considerados. E você fala de tudo isso lá, né? Tudo isso lá. Isso é muito importante. Eu já sei, porque eu sigo a Paula nas redes sociais. E a gente sempre procura isso, né, Paula? Eu também nas minhas, Dr. Luciano Flores Belo. Temos também da Oncolog Oficial, que é a clínica que a gente trabalha aqui em Cuiabá. E, infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast, Paula. Tem alguma coisa que você queira abordar que a gente não falou nesse bate-papo aqui, que esse monte de pergunta que eu fiz para você, tem alguma coisa que você fala que a gente podia pontuar um pouco mais para deixar bem claro para quem precisa aí de uma orientação nutricional? Com certeza. Se eu tivesse que pontuar hoje, fala Nutri, escolha um alimento no qual eu, como paciente oncológico, deveria consumir todos os dias. Então, eu diria que é o consumo de fibras, alimentos integrais e uma proteína de boa qualidade. Esse deveria ser o foco de todo o tratamento. E a gente já é a nossa melhor versão dentro das possibilidades do nosso passado, da nossa vida. E é daqui para frente. Vocês não estão sozinhas e contem com a ajuda para estar passando por esse período com a qualidade de vida que cada uma de vocês merece. Paula, gostei muito. Você deixou uma dica poderosa para o final. Bonificou quem ficou até o final, assistiu esse podcast até o final, porque uma das coisas que acontece no paciente oncológico justamente é a alteração do intestino. A gente falou de náusea, de vômito, de perda do paladar, mas também geralmente o paciente ele tem um intestino mais preso. Então o consumo de água, de fibra é fundamental. Então, quero deixar aqui meu agradecimento, Paula, mais uma vez, de coração. Muito obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Paula Flores Belo, nutricionista oncológica, não é porque é minha irmã, mas é uma excelente nutricionista. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí que nos acompanhou, né, que nos segue aqui nas nossas mídias sociais,
tanto no YouTube, no Instagram, no meu Instagram pessoal, da Paula, da clínica, da Oncolog. Então, deixar para vocês um abraço, gratidão. E se fez sentido para vocês aqui esse podcast, quero que vocês curtam, compartilhem, tragam mais gente para estar assistindo e aguardem os próximos episódios, que nós temos vários assuntos importantes para discutir, e esse podcast é voltado para você, paciente oncológico, ou você, familiar de alguém que está passando pelo tratamento. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.